os Estados Unidos têm qualidades, tem muitas. Eu acho que numa guerra comercial ele tem menos, vamos dizer assim, mais combustível numa guerra do que talvez a China. Por outro lado, tem uma, não vou dizer fraqueza, mas uma característica que os Estados Unidos e o Trump têm que pensar também. Eles são uma democracia. A China não é. Como é que ele vai lidar com a queda de popularidade dele, que eu acho que é inevitável? A gente está vendo no Twitter apoiadores vocais e vorazes do Trump abandonando, ou pelo menos começando a botar suas críticas. Então, eu chutaria que a popularidade dele deve estar em queda. A China é comunista, não tem o que fazer, né? Não, a China é um país... Assim, é um país-estado, né? Sim. O que acontece é que os Estados Unidos... É o que o Thiago está querendo explicar. Os Estados Unidos é um país democrático. Geralmente, país democrático não consegue fazer plano para muitos anos para frente. Porque ela tem que se preocupar também com uma eleição. Com o eleitorado. Com o eleitorado. A China não tá nem pro eleitorado. Ela vai continuar... Então, ela consegue até fazer um plano para mais anos, né? Ela consegue se segurar talvez mais tempo dentro daquele plano dela, né? Sim, eu quero ver como é que o Trump vai reagir quando ele tiver números de popularidade comparáveis a Dilma. Exatamente. Mas e olhando para o cenário de Bolsa de Valores aqui no Brasil, Thiago, quais ações saem nesse momento mais prejudicadas? Quais ações saem mais beneficiadas nesse momento? Qual que é a sua visão como um cara que entende tanto de Bolsa de Valores aqui no Brasil? Vamos lá. Os setores que o Brasil é naturalmente competitivo, eu acredito que tendem a sofrer menos e, quem sabe, talvez ganhar market share. O principal aí é o agronegócio brasileiro. Pouca gente sabe disso, mas existem muitos acordos comerciais que os Estados Unidos fez ao longo da sua história em que ele aceitava ter um déficit comercial, por exemplo, com o Japão. Os Estados Unidos ele importa muito automóvel, muitos produtos eletrônicos do Japão, e, em contrapartida, o Japão ele aceitava comprar produtos americanos, ainda que não fossem os melhores e mais baratos, para compensar esse desequilíbrio. Dando nomes aqui aos bois, na verdade aos porcos, né? O comércio de porco do Japão, que durante muito tempo foi o principal importador de carne suína do planeta, a gente associa muito a alimentação japonesa ao sushi, mas quando você vai para o Japão, eu estive lá recentemente, o sushi não é uma coisa que se come todo dia, eles comem muito outras carnes, entre elas a carne de suínos. O Brasil sempre teve uma dificuldade de penetrar, não exportava carne de suínos para lá. No momento que o acordo vai para o lixo, eu acho que cada país vai começar a pensar, bom, quem que tem carne de porco melhor e mais barata? Talvez o Brasil consiga mercados nesse aspecto. Então, o agronegócio brasileiro sofreu muitas barreiras, não apenas tarifárias, mas também sanitárias, que no momento em que não faz mais sentido importar dos Estados Unidos, talvez a gente consiga ganhar market share. Embora é muito difícil fazer essa conta, porque, beleza, você ganha market share de um mercado menor, né? Porque a economia mundial vai sofrer, é inevitável, vai sofrer. É muito difícil fazer essa conta agora, mas eu diria que o agronegócio tende a sofrer menos do que outros mercados. Minério de ferro. A Vale caiu bastante, para baixo de R$50, né? Caiu bastante, isso você tem razão. Mas também é difícil de fazer contas, porque talvez a infraestrutura mundial vai ter que ser reconstruída. Essas fábricas que querem que saiam da China e vão para território americano, talvez aumente a demanda por minério de ferro. Concorda? Sim. Boa parte desse crescimento da China foi para construir uma infraestrutura fabril, para exportar os produtos. Sim. Se os Estados Unidos quer ter esse modelo de negócios, como aparenta ter, vai ter que também investir muito aço e minério de ferro. Será que eles têm isso? Então é muito difícil fazer essas contas agora. Lembrando, a gente pode fazer todo tipo de conta. Se as negociações se acalmarem, talvez tudo isso que a gente tenha falado ou planejado de menos comércio mundial, talvez vire mais comércio mundial. Então é muito difícil fazer qualquer tipo de previsão. O que eu acredito que não vai se perder? Compra boas empresas, bons preços e empresas que tenham balanços fortes, né? Então, o agronegócio brasileiro ele é competitivo em qualquer cenário, né? Eu acho que isso aí não vai deixar de ser, né? Então, eu gosto de empresas do setor de agro. Agrícola, Kepler Weber. Eu gosto muito dessas empresas. Marfrig, talvez. O setor de carnes eu acho um pouco mais complexo. Mais calmo. Mas a cadeia da soja eu gosto bastante, né? O antes, durante e depois, né? Então a SLC é uma empresa que opera antes e durante.
A Três Tentos atua antes e depois, tem pouca fazenda. Empresas de soja como a Boa Safra, que fornece sementes de soja, acho que estão, de certa forma, blindadas disso tudo, porque o Brasil pode até ganhar market share, embora mesmo para o Brasil ampliar a produção, demore tempo. Então a China está retalhando os Estados Unidos. Bacana, ela tem mais ou menos 60% da soja que ela importa do Brasil, uns 20% dos Estados Unidos. Ela vai deixar de importar dos Estados Unidos? É o que tá se desenhando. Só que como é que se alimenta a população? O Brasil não consegue substituir esse volume de importação da noite para o dia. A gente acabou de sair da safra de soja. Ainda que a gente substitua os americanos, o que não acho que vai acontecer, ainda vai demorar no mínimo 1 ano. E como é que as pessoas se alimentam nesse próximo ano? Então, eu acho que assim, é muito fácil dar tarifa, o outro dá tarifa, mas depois vai ter a realidade das pessoas que vão ter que pagar essa conta e que os políticos vão ter que lidar com a impopularidade. A gente já está vendo que a queda de popularidade do governo brasileiro, um dos principais fatores é a alta do preço dos alimentos, que vai começar a bater... Vai aumentar, né? Aos poucos. E no mundo vai acontecer isso daí. Exatamente. A desaprovação do governo Lula aumentou bastante porque o pobre está sentindo que está consumindo menos. Né? Os alimentos estão mais caros, a inflação. Só que imagina isso em escala global, André. E o chinês fazer isso. Como é que o governo chinês vai lidar com isso? Beleza, lá eles conseguem talvez coibir uma outra manifestação e tal, mas tem uma hora que... Tem uma hora que não adianta, né? Porque vocês não acham que uma hora isso vai... Porque assim, uma hora alguém vai ter que ceder, né? Vai. A China hoje acho inevitável. E a gente não pode citar uma previsão, porque a gente não tem uma bola de cristal. Mas eu acho que, não sei, chutando, eu acho que 1 mês, pelo menos, eles vão ter que conversar. Assim, no melhor cenário, um perde um dedo, outro perde a mão. Ninguém ganha, entendeu? Exato. Agora, falando um pouquinho de o que me perguntam muito, e acho que pra você também. A gente viu ativos lá fora também caindo muito, né? A gente estava vocês estavam aqui falando da Apple, enfim. Nesse momento, Thiago, a Bolsa Brasil, na sua visão também acho barata, a Bolsa Americana caiu muito, S&P 500, o índice caiu 20%. O investidor deve olhar mais para o Brasil, para o exterior, ou na sua opinião, fazer ali um balanço entre os dois? Carol, eu vou falar um pouco como eu faço a minha carteira ao longo do tempo, tá? Eu busco ter, quando eu estiver nos meus 65 anos, mais ou menos uns 40, 45% do meu patrimônio fora e o restante dentro do Brasil. Só que isso é um target para daqui 26 anos, né? Eu tenho 39 anos. Hoje eu tenho por volta de 20, 25% em ativos fora do Brasil, não necessariamente só nos Estados Unidos, mas fora do Brasil, e o restante dentro do Brasil. E eu vou pilotando os meus novos aportes, seja através dos dividendos que eu recebo e dos aportes que eu faço, pensando nisso, mas olhando lá para frente. Nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, eu fiz muito poucos aportes na Bolsa Americana. Por quê? Porque os múltiplos estavam bem altos. Eu não gosto de fazer previsão de dólar, mas assim, o dólar estava desvalorizado, ou melhor, estava valorizado. E os ativos brasileiros estavam muito estressados. Assim, eu vim aqui com vocês e falava lá do Banco do Brasil, a 3 vezes lucro. Ele está próximo da máxima, mas ainda está 3 vezes e meia lucro. O lucro cresceu, ele basicamente valorizou o que cresceu o lucro e continua pagando bons dividendos. Então, nos últimos 2 anos, eu priorizei ativos no Brasil. Na última semana, pela primeira vez em muito tempo, eu dei uma priorizadinha nos ativos americanos que caíram muito. Empresas como a Amazon, Google, foram empresas que eu investi. Fazia alguns anos que eu não comprava essas ações e pela primeira vez em algum tempo eu estou comprando. Mas um dos motivos, está mais barato. O dólar até tinha dado uma queda, agora voltou, né? Mas eu aproveitei aquela quedinha do dólar ali. E principalmente, como eu tenho aquele meu objetivo em 2045, tem uma hora que eu vou ter que fazer aportes no exterior. Então eu tinha feito isso. Mas cada dia é um dia, né? O dólar já subiu, as ações americanas, nesse momento que a gente está gravando, estão se recuperando. Então, talvez eu volte os meus aportes aqui para o Brasil, porque tem algumas quedas que aconteceram, como eu citei aí o Banco do Brasil, que é uma empresa que vai continuar interessante. Então, eu estava falando quais ativos no Brasil? O agronegócio. E eu acho que tem empresas brasileiras que, de certa forma, estão um pouco blindadas disso tudo. Então, talvez empresas do setor elétrico, talvez algumas empresas do setor financeiro, como Itaúsa e Mas uma Banco... carteira mais defensiva também, né? Uma estratégia de também estar ali na defensiva também. Óbvio que talvez seja impactado. Tem sempre um impacto, mas vai ser um impacto menor. Né? Assim, se tiver uma freada da economia chinesa, isso vai bater um pouco no comércio do Brasil, isso pode ter um impacto em PIB, deve ter.
mas nada que seja estrutural. Eu acho que essas empresas têm escala, têm vantagens competitivas que dificilmente se perderam. Talvez elas vão perder 1, 2 anos de crescimento, mas vão continuar lucrativas e pagando bons dividendos. Não vejo que uma queda do comércio mundial, e essa é uma, entre aspas, vantagem do Brasil. O Brasil é uma economia fechada. A gente, por incrível que pareça, exporta pouco e importa pouco. Então, nesses momentos em que a economia mundial ela está abalada, a gente tende a sofrer menos. A gente sofre das coisas que a gente sempre teve, né? Justamente, talvez, a ausência disso, a ausência de comércio mundial, etc. E também da falta de abertura comercial, né? O que está acontecendo no mundo? Uma queda da atividade comercial, que o Brasil pouco participou dessa festa. A gente tem exportação, a gente tem importação, mas na hora que você pega o quanto que o Brasil comercializa em relação ao PIB, vou chutar aqui, das 10 maiores economias, deve ser a menos aberta a comércio. Então, de certa forma, a gente tem uma economia um pouco mais fechada. Quando acontece isso, a gente sofre menos. A gente não pegou o boom dos últimos 30, 40 anos, isso é verdade, né? Assim, o PIB do Brasil per capita não cresceu muito, isso é o lado ruim de você não ter uma economia aberta. O lado bom é que quando acontece um negócio como esse, você não perde aquilo que você não ganhou, né? Sim, exatamente.